Bem-vindos ao Rádio Ciência. A licenciatura e mestrado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados são dois cursos projetados para promover nos estudantes a capacidade para enfrentar os desafios atuais da era digital. Connosco estão os professores Vítor Nogueira, professor do Departamento de Informática e diretor da licenciatura, e o professor Luís Rato, diretor do mestrado e professor do Departamento de Informática. Começo por si, professor Luís Rato, quais são os principais conhecimentos que são ensinados neste curso? Bom, acima de tudo, será o saber trabalhar com os dados e, tal como o nome do curso, né, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, neste momento os dados são uma fonte de informação que tem muito valor e, acima de tudo, aquilo que se quer é saber trabalhar esses dados, manipulá-los, retirar de lá a informação que tenha um valor acrescentado para qualquer atividade. Eventualmente, um negócio, uma atividade científica, enfim, qualquer coisa, no fundo. Portanto, seja, é essa, espremer dos dados. Né? Vamos ter aqui, então, muito trabalho na área da classificação dos dados e trabalho estatístico. Serão esses as principais? Sim, as bases, enfim, as bases fundamentais que estão neste curso são, de facto, tem uma base matemática, tem uma base informática e dentro desta a parte dos algoritmos de aprendizagem automática ou machine learning, como se costuma dizer em inglês. Classificação é uma das coisas que se faz, mas existem outras coisas que se fazem nesta área da aprendizagem automática e da inteligência artificial. E são essas técnicas que nos permitem retirar a informação. O curso também tem uma componente na área da gestão, porque queremos aqui uma visão que seja aplicada e, portanto, pensámos que isto também faria sentido, porque queremos aqui, temos um foco que quer que seja aplicado. E, portanto, a questão daqui da gestão é um terceiro pé aqui deste curso. Professor Vítor Nogueira, é um pé que começa logo na licenciatura? Exatamente. É mais aprofundado, obviamente, no mestrado. No entanto, na licenciatura também já existe um pequeno combinação com a gestão, se bem que na licenciatura o grande enfoque, se quisermos ver, é uma combinação entre um cientista de computadores e um matemático estatístico. E aqui teremos o grande mais-valia desta nova licenciatura, que é esta combinação destas duas áreas. Para além da gestão, também gostaria de ressaltar, também é abordar questões, se calhar, que serão futuramente cada vez mais relevantes, nomeadamente questões no âmbito da ética, e a inteligência artificial veio colocar aqui um conjunto de questões relacionadas com a ética e já na licenciatura já são abordadas questões relacionadas com a ética. Esse é um dos desafios quando recorremos a algo que não tem sentimentos. A inteligência artificial popularizou-se com o ChatGPT. Temos ali um modelo de linguagem que torna tudo tão credível. Será que também pode transmitir sentimentos? O que é a inteligência artificial atualmente? Desse ponto de vista, de facto, o ChatGPT trouxe a inteligência artificial, enfim, para o teclado de qualquer pessoa, digamos assim. E mesmo em profissões em que viam a inteligência artificial como uma componente, que poderia ser eventualmente relevante, mas que era uma coisa que estava lá atrás dos especialistas, de repente, sei lá, gestores de empresas, pessoas que sabem que a inteligência artificial é aquela coisa que está lá, que é complexa, mas está escondida lá dentro de qualquer processo mais complexo, e que de repente percebem que aquilo está na ponta dos dedos e que qualquer pessoa consegue interagir. Pronto, o ChatGPT de facto teve esse efeito, e tem efeito em termos de popularizar, não é mais de popularizar, o impacto e o facto que impressiona o desempenho que se obtém do ChatGPT. Mas, pronto, como disse, o ChatGPT é um modelo linguístico e é, sobretudo, sob esse ponto de vista que nós devemos considerá-lo. É um modelo que escreve muito bem. Se os factos que são veiculados correspondem à verdade ou não, se do ponto de vista ético, enfim, podem ser afirmações que são
nefastas do ponto de vista social até, ou não. Isso, enfim, são questões que são preocupantes e que as empresas que estão por trás destas ferramentas, de facto, assim, já perceberam, né? E de facto sabemos e nota-se quando interagimos com estas ferramentas que estão por trás das preocupações, né, destas empresas, e há formas de alguma maneira, mitigar alguns comportamentos e alguns outputs, no fundo. Isto são máquinas que dão-nos outputs, e alguns outputs não são, de facto, aquilo que se pretendia, e isso, de facto, cruza com questões como seja a ética e outras. Mas o ChatGPT surgiu e, de repente, surgiram também outras ferramentas semelhantes muito rapidamente. Isto quer dizer que faltava apenas revelar o que já estava a ser pensado e feito na inteligência artificial, professor Vítor Nogueira? Há Sim, mais do que aquilo que o comum mortal conhece? na realidade, parece-me que o ChatGPT massificou o acesso aos large language models. Na Universidade de Évora está a decorrer um projeto que está a construir também um large language model antes. O projeto foi aprovado pela FCT e surgiu antes da massificação com o ChatGPT. Por isso, há muito mais, e a Universidade de Évora também já está na vanguarda destas novas massificações da inteligência artificial. Já agora com o ChatGPT e com estes modelos de língua também há uma questão que está agora a surgir, que é as fontes, os textos que foram utilizados, sobre a legalidade de os utilizar. O ChatGPT por acaso, o projeto que estamos a desenvolver na universidade assenta no arquivo PT. Se há legitimidade para utilizar esses textos para a construção destes novos textos. E essa também é uma questão interessante que será uma das questões de futuro e que está a preocupar-nos. Nomeadamente a questão do direito de autor e o respeito por quem cria o texto e quem investiga Exatamente. também. Mas o Exatamente. grande receio da humanidade é que a máquina controle o homem. E quando falamos de inteligência artificial, já se coloca esta questão da ética, também porque a inteligência artificial pode ajudar-nos no campo da medicina, professor Luís Rato. Isto realmente traz-nos muitas dúvidas enquanto pessoas, seres humanos, que queremos pôr máquinas a fazer muito mais por nós do que aquilo que elas fazem neste momento. Sim, enfim, na área da medicina e muitas outras, não é? Portanto, se conseguimos extrair informação no conjunto de dados, enfim, obviamente, se conseguimos fazê-lo de forma mais eficiente, podemos tomar decisões mais acertadas em muitos domínios. A medicina é uma delas. Na medicina, que é enfim, uma área sensível, pronto, desse ponto de vista é um caso paradigmático, porque é uma área muito sensível. Normalmente, a abordagem é considerar as ferramentas de inteligência artificial uma ferramenta que está ao serviço do médico, e é o médico que toma as decisões, e continua a ser. Não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Será que podemos Mas vir a essa ter é uma a inteligência forma... artificial, o próprio médico ser uma inteligência artificial? Exato. Se nós agora falamos com o ChatGPT e podemos falar sobre questões médicas, há quem ache que isso já estamos aí, não é? De facto, em relação aos Large Language Models, eu diria que não é ainda o caso, ou seja, são de facto modelos linguísticos e são de facto muito bons, mas existem outras questões que, quando nós pensamos em inteligência, há outras questões que faltam ali. Portanto, ainda estamos muito longe. Quando queremos uma decisão, por exemplo, do ponto de vista médico, não queremos só alguém, aliás, um médico também não queremos só alguém que só saiba da ultra especialidade. Queremos que seja um ser inteligente que olhe para nós como um paciente. Queremos que ele tenha uma inteligência que não seja só especializada, que seja um ser humano. E isso, tanto se passarmos nos sistemas de inteligência artificial, nos sistemas de inteligência artificial gerais, em que tenha inteligência do ponto de vista geral, aquilo que existe neste momento nos
Large Language Models, nos modelos linguísticos como o ChatGPT, que vão ser usados também no Bard e no Bing, ainda estão um bocadinho longe desse ponto. Ainda não são entidades inteligentes com enfim, uma inteligência em que possamos confiar, por exemplo, uma decisão médica. Portanto, eu vejo isto como ferramentas que, se queremos uma decisão médica, são ferramentas a colocar na mão dos médicos. Voltando então a este curso... Sim, professor Vítor. Sim. Penso, em complemento, eu penso que com medicina vamos para uma área de uma aplicação da inteligência artificial, de uma área, e a questão também é algo nitidamente de debate atual, que é de risco alto ou de risco inaceitável mesmo de utilização da inteligência artificial nesta área. E leva-nos ao que está também a ser, agora, falando mesmo em investigação, a que se chama Trustworthy AI, ou seja, inteligência artificial confiável ou fiável, no fundo em que temos a certeza, se quisermos uma certeza matemática ou uma prova formal, em que o que ela está a propor é o correto. Mas grandes desafios teremos para a frente e seguramente a licenciatura e o mestrado irão abordar estas questões. Precisamente os alunos que agora se podem candidatar à licenciatura e também ao mestrado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados vão poder ter acesso a determinadas tecnologias, como o supercomputador existente na universidade, mas também qual vão ser as suas profissões futuras. Eles vão sair da universidade e vão estar onde depois a fazer as suas vidas. As pessoas que, com este tipo de formação, o que podemos ver neste momento, porque já existem pessoas a executar, no fundo, com atividade profissional, que fazem precisamente isto. O que acontece até agora é que trabalhar com os dados, utilizar ferramentas de inteligência artificial, utilizar análises estatísticas, enfim, e outro tipo de análises, tem sido feito com pessoas que têm uma formação relacionada. Portanto, são informáticos que especializaram-se em inteligência artificial e têm um conhecimento sobre os dados. O conhecimento especial da especialidade dos dados é uma coisa importante. Podem ser pessoas que trabalharam naquela área de especialidade, podia ser a medicina ou trabalhar com uma empresa com dados que têm a ver com a própria empresa e que ganharam alguns conhecimentos na área estatística e utilizar as ferramentas, ou pessoas que vêm da área de matemática. Portanto, de facto, isto é uma formação que tem várias componentes e aquilo que se verifica é que tem havido uma grande apetência para pessoas com formação, só que até agora têm sido desempenhadas por pessoas que vêm de uma das formações afins e que depois ganham alguma competência nas outras formações que estão aqui neste núcleo destes cursos. Muito obrigado aos professores Luís Rato e Vítor Nogueira, do Departamento de Informática, diretor de licenciatura e também o diretor do mestrado desta licenciatura e mestrado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, 2 novos cursos da Universidade de Évora que estão entre as grandes novidades da formação superior este ano em Portugal.